Mas é uma coisa muito artística, né? Quem tatua normalmente gosta de arte. Por mais que faça uma estrelinha atrás da orelha, ela é uma pessoa, pô, é mais despojada, entendeu? Ela não tem um preconceito em relação à tatu, ela é da arte. Ela gosta de arte. O local onde ela vai estar, em que tela tu vai estampar ela, é o de menos. É arte. Como eu vou definir a tatu? Tatu é... Muitos dizem que é rebeldia, né? E é estilo de vida, é a personalidade da pessoa, entendeu? Muitas vezes tu vai ver a pessoa, tu vai ver os braços fechados, tu vai ver dependendo do que a pessoa tem tatuado, tu já tira a personalidade dela, entendeu? Assim como tá fazendo um desenho aqui, e ele vai lá e desenha na parede, eu vou lá e faço uma camiseta, independe. O desenho é o momento em si que conta. O local é de menos. Para ser bom, assim, realmente, tu tem que ter uma noção de desenho e de pintura. Quanto melhor desenhista e pintor tu for, melhor tatuador tu vai ser. Desenhava muito coisa em quadrinhos, de revista em quadrinhos, passava por cima, isso e aquilo. Mas de tudo, né? Nessa época tu não tem uma preferência, né? Tu só desenha. Eu desenho desde pequenininha, sempre gostei de desenhar. E os meus pais sempre incentivaram também, a minha mãe pintava a óleo, meu pai sempre desenhou muito bem. Na verdade, foi influência de um amigo meu, porque eu sempre desenhei, trabalhava com quadro e tudo mais. E um amigo meu falou que achava que as pessoas iam se interessar, né, de ter o meu desenho na pele. E aí eu comecei a investir nisso, na verdade. Porque tu vai passar toda aquela tua técnica que tu tem da pintura, que é no papel, que é uma coisa que, tipo, tu amassou, botou fora. Mas tu já tá forte naquilo, sabe? Daí tu vai passar na pele, tu vai ter mais confiança, porque na pele, assim, não tem erro, né? É que nem uma aquarela, que nem eu te disse. Ela é difícil, eu aprendi a aquarela agora, também, fiz uns quadros em aquarela. E a aquarela tu soltou no papel, com água ali, e é o que é. Tu não tem como... Eu achei bem parecido com a tatu. Eu achei bem parecido, porque tu soltou ali, tu não tem muito o que fazer. Existe um fato biológico que é sensacional, né? Isso é uma frase de um tatuador aqui do Rio, do Dias, que a tatuagem é uma arte que o barbarismo é perdoado pela natureza, porque o corpo aceita, né? Inicialmente o corpo não aceita, mas depois a coisa se acomoda, o corpo não consegue nem absorver, nem expulsar aquilo, e fica. Então é uma coisa humana. Eu acho que o trabalho de todo mundo é diferente um do outro. Quem tem um conceito de linguagem de trabalho, cada desenho, independente do elemento, vai carregar o traço do artista. É a forma como ele cria o desenho, não que seja algo específico e sustentável, sabe? Eu acho que é mais isso, é mais uma linguagem de trabalho, é mais o estilo de cada um, em qualquer estilo de tatu, entende? Nada mais é que tu aprender uma outra ferramenta, entendeu? A pele é uma superfície. Tu pode aprender na arte, pô, pintura a óleo, acrílico, grafite, carvão, aerografia. E depois que tu aprender a superfície na pele, que é um outro material, tu vai fazer o que tu faz nas telas, tu vai passar para a pele, entendeu? A primeira vez foi com 24 anos, foi bem no início. Eu sempre imaginei que eu ia pegar, simplesmente ia transferir o meu desenho do papel para a pele, ia ser fácil, né? Eu peguei, vim, comprei material, voltei para casa e tatuei minha perna. E ficou uma bosta. Daí foi uma decepção, assim, né? Porque eu achava que eu ia ser um Michelangelo, assim, de cara. Que eu ia conseguir fazer os meus desenhos. Então eu quase desisti, na real. Daí alguns amigos meus botaram uma pressão e acabei tatuando eles. Daí depois disso foi bastante rápido, assim, em poucos meses eu montei meu próprio estúdio no interior. Esse quadro, digamos, que está aqui atrás, foi eu e o meu amigo Oswaldo Paredes do Canadá, né, que a gente pintou meio a meio, né. Eu vou dizer assim, hoje em dia a gente desenha tanto na pele, né, desenha, digamos, esboços para clientes. Então a gente
assim, a gente não tem muito tempo, muitas vezes, para desenhar o que a gente gostaria, por exemplo, para pintar quadros, para fazer séries de desenhos. É arte, né? Só que o que acontece? A pessoa tem que tatuar uma coisa que ela queira mesmo. Porque chega muita gente, às vezes, que quer fazer uma tatuagem para ser descolado. Daí tu olha pra pessoa e não faz. Ou então, já chegou gente assim que tá meio bêbado e vem fazer tatuagem, também não faz. Tem que fazer uma coisa, é que nem, tipo, que tenha significado pra ti. Ou então que tu ache muito linda, que nem eu quero fechar o corpo. Então, nossa, não tem tatuagem suficiente com significados pra mim fazer. Tem tatuagens que eu vou fazer porque são lindas a arte. Isso aí, hoje em dia, as pessoas já vêm procurando muito mais arte, muito mais, digamos assim, alguma coisa aberta à arte do que propriamente simplesmente ter um desenho com fins estéticos na pele, né? Muita gente também está vindo, isso aqui tem um significado para mim, então eu quero ter esse desenho especificamente na pele. Não quero que crie, não quero que modifique, é esse desenho que eu quero. Lá em casa sempre foi super tranquilo, assim. Minha mãe também, a mãe tem metade, aqui tem a manga do braço. Então, eu já cresci sem enxergar a tatuagem como uma coisa feia, uma coisa de marginal, sabe? Eu já cresci vendo que é uma arte no teu corpo. Eu comecei a me tornar artista numa ocasião que eu fui ver um cara que ele era retratista, um uruguaio, um velho. E ele estava fazendo alguns retratos no Iguatemi, logo quando o Iguatemi abriu. E eu fiquei a tarde inteira olhando o velho desenhar. Aí ele acabou de desenhar de noite, assim. Falou, pô, não vi que tu ficou a tarde inteira me olhando, me vendo desenhar e tal. Tu desenha também? Tu gosta? Olha, eu tento, né? Não com essa habilidade que tu tem e tal, né? Mas eu gostaria de ser artista, só que eu tenho medo, né, de não conseguir viver disso. Ele falou, um artista nunca fica sem um teto para dormir, nem um prato de comida para comer. Eu peguei minhas coisas e falei, valeu! Era isso que eu precisava ouvir, né? Então, nunca fiquei sem um teto para dormir e um prato de comida para comer, entende? Então, para mim, sou artista.